Hoje é 26 de junho de 2020. Volto aqui a ter contato com você. Se gostar desse vídeo que eu gravei, que eu vou gravar, né? Por favor, dá um like, compartilha, avisa os amigos para se inscrever, né, neste nosso canal aí do YouTube. Eu venho aqui para comunicar que houve um grande carnaval ontem à tarde na família, com GLIA, Bolsonaro, e no escritório de advocacia dos dois novos defensores de Flávio, o primogênito, Bolsonaro, os doutores Rodrigo Rocha e sua irmã Luciana Pires. É que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a decisão da turma, né, da turma de ontem, né, à tarde, resolveu conceder o pedido desses defensores de subir o processo do Ministério Público do Rio, em que o Flávio, o 01, está sendo protagonista e deveria ser denunciado hoje como chefe de organização criminosa por 3 crimes: peculato, corrupção e organização criminosa. E, além disso, eu acrescentaria lavagem de dinheiro, como está provado na história da loja do chocolate, na história do pagamento em dinheiro vivo das prestações, né, dos boletos de escolas de suas filhas. Pois é, ganhou, o Flávio ganhou. É a segunda vez que ele ganha. Na primeira, ele ganhou de mão beijada do Dias Toffoli, presidente do Supremo, a paralisação de todas as investigações de delitos financeiros indicados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Fazenda, até que o Supremo, em seu plenário, derrubou essa decisão estúpida e ele voltou a ser investigado. Agora ganhou de 2-1, ou seja, o voto da relatora, que se chama Suimei Meira Cavalieri, tem o condão de, mesmo derrotado, provocar a possibilidade de um recurso. Os votos vencedores são de Mônica Toledo de Oliveira e Paulo Rangel do Nascimento. Em relação ao voto de Mônica, o Toledo dela tem 2 L's, na vez anterior ela jogou contra o Flávio. Desta vez ela se sentiu iluminada, como Saulo na estrada de Damasco, e mudou o voto. O outro voto é de um bolsonarista de carteirinha e que já foi fotografado em redes sociais, abraçado com essa senhora Luciana Pires, advogada agora do Flávio, no lugar do Wassef, a respeito do qual falaremos daqui a pouco. Pois bem, então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu contra essa questão, essa defesa do Flávio. Teoricamente, ou seja, passando a valer genericamente, por um motivo muito simples. Um dicionário que eu tenho aqui, está aqui em cima da mesa, explica que o foro de prerrogativa de função acaba quando a prerrogativa acaba quando a função acaba. Ou seja, o Flávio Bolsonaro não é mais deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde ele é acusado de ter cometido esses 3 crimes. Eu acho que ainda há um quarto, que é o de lavagem de dinheiro, já falei. Pois bem, então ele não pode ser julgado na segunda instância, e quem decidiu isso, quem foi fiel ao dicionário e à lei, foi o Supremo, que decidiu que esse tipo de julgamento tem que ocorrer, esse tipo de inquérito tem que ocorrer na primeira instância. Por exemplo, acaba de ser dada uma decisão semelhante. Estava sendo investigado no Supremo Tribunal Federal o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o relator, o decano Celso de Mello, mandou para a primeira instância na hora em que ele foi demitido do Ministério. Da mesma forma, o Flávio perdeu a sua prerrogativa de função no dia que não tomou, em vez de tomar posse na Assembleia, ele tomou no Senado, foi eleito senador,
Mas isso não importa no caso da prerrogativa de função. Então, nós sabemos que o doutor Flávio ganhou essa parada, mas não sabemos se vai levar, porque o Ministério Público deve recorrer, baseado no voto da relatora, e aí quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal. Não é mais o doutor Paulo Rangel, que escreveu um livro contra o foro de privilégio, de prerrogativa de função. O doutor Paulo Rangel, quando assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, agradeceu muito calorosamente a uma pessoa que está com problemas na justiça, a senhora Mônica Anselmo, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que se envolveu em muitas indicações para ministros e desembargadores de tribunais superiores e está disposto, inclusive, a contar desde que se aceite uma delação premiada e ele continua confessando para ver se consegue essa delação premiada. Pois é, mas em matéria de contradição, que foi o que aconteceu com o doutor Paulo Rangel, também o doutor Flávio Bolsonaro se contradiz, porque ele fez a vida inteira, uma campanha inteira para o Senado, no Rio de Janeiro, e traiu os eleitores, combatendo o foro privilegiado. E combatendo segunda instância e outras coisas que papai assinou todas, né, sem ler. Não, lendo, né? Sabendo o que estava fazendo, porque ele agora é sócio do Centrão. Pois bem, tem gente que está reclamando do meu pois bem, mas eu prefiro a palavra bem à palavra mal, viu? É isso aí. Por falar em palavra mal, o doutor Frederico Wassef foi desmascarado por vários depoimentos. Ele nega que sabia da presença do Fabrício Queiroz, que foi preso no seu escritório fake de advocacia em sociedade com a prima Sonnenberg, em Atibaia, mas funcionários de um hotel de Atibaia contaram que ele foi lá e abriu uma conta e alugou um apartamento por uma noite para o Fabrício, teve uma reunião com ele no dia seguinte. Depois foi revelado pela Band TV que ele também financiou uma estada do Fabrício Queiroz, antes disso, no Guarujá, o que os aproxima do Lula, né? O Fabrício e o Wassef estão bem aproximados do Lula, que foi condenado por causa de ocultar a propriedade de um triplex no Guarujá e também, em primeira instância, por causa de um sítio em Atibaia. O escritório falso não é sítio, mas é em Atibaia. O doutor Wassef agora atribui uma nova razão para ter protegido o Fabrício. Fabrício estava sendo ameaçado de morte. Vamos ver qual será a sua próxima versão, né? Pois bem, gostou, né? Eu gosto de irritar quem não gosta de mim. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio não fez só essa mancada, não. Tem um desembargador lá chamado Antônio Atier. O doutor Antônio Atier, mestre em muitas teratologias. Teratologia é uma palavra que define o estudo científico das monstruosidades. E é assim que estão chamando a decisão de Mônica Toledo e Paulo Rangel. Teratológica. Por isso os juristas de vergonha na cara, de bem, não esses cidadãos de bem, como esse sujeito aí que foi preso do tal dos 300 do Brasil, que começa com uma mentira, que são na verdade 17. Oswaldo o quê? O sobrenome não interessa. Que é da turma da Sara Giromini. O doutor Atier mandou soltar o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, no governo Lula, do chamado quadrilhão do MDB, com medo que ele pegue Covid-19 no presídio e mandou soltá-lo, né? O doutor Marcelo Bretas mandou prendê-lo por corrupção grossa na eletronuclear, que envolve um militar ilustre, um aeronauta ilustre, um dos nomes mais famosos, mais célebres da ciência
da energia nuclear no Brasil. Pois é, agora soltou todo mundo por causa da Covid, né? A Covid agora é o mais novo pretexto para soltar corruptos comprovados, condenados, né? O doutor Antônio Atier providenciou mais essa soltura e o Jair Bolsonaro, presidente da República, encenou, protagonizou um dos momentos mais tragicômicos que eu já vi na minha vida, que foi na live dele de ontem, às 7 horas da noite, como ele fez questão de registrar, pediu para um sanfoneiro, né, que é o presidente da Embratur, Gilson Machado, tocasse uma Ave Maria. O Gilson Machado não conhecia Ave Maria nenhuma, ficou dizendo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, com a sanfona. E o Bolsonaro quis com isso homenagear os mais de 50 mil mortos da Covid no Brasil, mas sem se esquecer de pedir para os governadores abrirem a economia para melhorar a possibilidade de a recessão não ser tão grande. Isso é uma atitude absolutamente ignorante, ignorantista, como eu chamo, quer dizer, que tem orgulho da ignorância, mas que tem sido seguida por governadores, como o governador daqui de São Paulo, o doutor João Dória, teve a cara de pau de anunciar um adiamento da quarentena, enquanto está havendo um processo de flexibilização do isolamento social que levou à multiplicação por 5 do número de mortes aqui em São Paulo, por causa dessa farsa de dizer que está fechado e que o povo é culpado porque não fica em casa e ficar anunciando a abertura de negócios que levam ao contágio. Nisso aí ele tem como sócio o prefeito também tucano, Bruno Covas. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, volto amanhã, aqui mesmo, em pé, e só a verdade nos salvará.